tu também teve, assim, uma maturidade muito cedo, porque com 13 anos tu já era profissional, tu já tinha... Como é que é isso, assim? Então, ao mesmo tempo, né... ainda mais para uma mulher, naquela época, com 13 anos, já vivendo um ambiente muito masculino e ser uma perspectiva de sucesso, assim. Como é que foi a tua vida? Ela foi muito moldada dentro do Beira-Rio? E os pontos positivos e negativos? Eu queria que tu falasse um pouco, assim, Na época, dessa experiência. com 13 anos, né, a gente viu lá uma chamada no jornal, onde estava chamando meninas para jogarem no Internacional. E eu fui lá fazer um teste. Minha primeira bola já meti um lançamento de 3 dedos, já me tiraram já pro lado, pode ficar aqui daí. Aí eu comecei a treinar na época, quando a gente fala profissional, não tinha nada de profissional, Sim. mano. Era completamente amador. Treinava terças e quintas à noite em volta do gigantinho ali. Quantas voltas eu dei correndo em volta do gigantinho, assim, era uma eternidade. E aos sábados de tarde, que era o horário que sobrava, assim, a concentração do Inter era em cima ali, ainda a gente me lembra dos jogadores vendo o nosso treino, e nós treinávamos no campo D, que era o areão ali, que hoje é estacionamento, né? Então, ali eram feitos coletivos, que muitas vezes eu nem jogava o coletivo, mas eu era persistente, porque era algo que eu gostava muito e eu nunca desisti. E com 14 anos eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro, que foi em Campinas, e naquela época ficava 20, 30 dias, dependendo do seu time ia indo, num local só. E a gente foi para Campinas. Na época, o treinador era casado com a lateral, com a ponta esquerda do Inter, na época, que era o Everton e a Beth. E o meu pai me entregou assim, como se fosse filho deles, me lembro até hoje, mas ela vai ficar com vocês no quarto que eles iam jantar e eu ia junto. A gente foi ver jogo da Ponte Preta, eu fui junto com eles. Eu era a filha deles. Eu não tinha jogado nenhum jogo. Quando chegou na decisão de terceiro lugar, tava 2-2 contra, na época, o Saad, era um time muito bom, assim. E faltavam uns 15, 20 minutos para acabar o jogo, e ele me chamou, vem, Duda. Eu era centroavante, 9. Naquela primeira, né? Todo mundo acha que é 9 no início, né? E ele me chamou, eu entrei, assim, a goleira deu um balão, eu não me esqueço, até hoje, é da minha cabeça. A bola foi rápido, assim, tava ventando. Eu dei o rabo de vaca na goleira. E aquele gol que o Pelé não fez, eu fiz. Com 14. Com 14 anos, o Inter foi terceiro lugar no Campeonato Brasileiro e depois dali nunca mais eu saí do time. Então, ali começou, na verdade, a minha história dentro do futebol, no primeiro toque na bola que eu dei num jogo, em tese, valendo, né? Então, enfim, eu acho que as histórias E o treinador aí. não se arrependeu de não ter te posto antes, pelo menos no jogo da semifinal. Quem era o treinador na época? Era o Everton, que era o professor na época, né? Que era o casado com a Beth. E aí foi quando começou a minha história dentro do futebol. E aí depois, por vários momentos, quando troca, né? Sempre quando troca a política, o presidente acaba o futebol feminino. Aí parava, daí a gente ficava jogando futsal, volta, aí nós voltávamos. Sempre quando trocou o presidente, eu ia lá com a minha pastinha, vamos começar de novo. Foi uma das primeiras atletas a ir para a Europa, né? Como é que foi a experiência no futebol italiano, Duda? Não sei se as gurias ali, a Márcia, chegaram aí antes, como é que foi? Não, eu fui praticamente uma das primeiras, se não a primeira jogadora a sair do Brasil. Impressionante, né? Vocês viram isso, gente? Vocês viram o tamanho desse Presença Colorada? Olha o pioneirismo desta mulher, né? E o protagonismo que ela tem hoje no futebol brasileiro. Parabéns, querido. E aí, na época, um pouquinho antes, teve um campeonato brasileiro de seleções. E esse campeonato ele foi super bem divulgado, assim, meio que a RBS comprou a ideia lá naquele início, estamos falando de mais de 30 anos atrás, né? E tanto que eu fui capa do jornal, matéria e tal, e deu uma repercussão bem grande. O campeonato foi na praia, foi em Capão, com o estádio lá, o Mariscão, lotado, né? Claro que lotado, a gente tá falando de 2.000 pessoas, nem sei se tinha 2.000 pessoas, mas era muita gente. E a gente, na região sul, a gente ganhou, aí depois quando foi para São Paulo, o Rio Grande do Sul acho que foi em quarto, não me lembro mais. E nisso, uma das pessoas que estava assistindo era um dos empresários que acabou me levando para a Itália.
E aí foi quando fizeram o contato, né? Então eu joguei aí praticamente uma temporada no Milan, na Itália. E depois eu acabei jogando uma temporada no Verona. O Verona, na época, era melhor que o Milan, Sim. tanto que no outro ano acabou sendo campeão No italiano. futebol feminino. Depois... Eu ia te perguntar como é que era esse ambiente. Tu vai pro Milan, por exemplo, que o Pato foi lá, com poupa e circunstância. Como é que era a estrutura do futebol italiano feminino, assim, em termos comparativos com o futebol brasileiro masculino e futebol brasileiro feminino? Bom, na época... época que nós estamos falando o quê? De 35 anos a 30 anos atrás, né? Na época, não era como é hoje. Hoje, a Juve, por exemplo, a Juve é a mesma. O Inter é o Inter, né? Okay. Joga no Beira-Rio. Hoje, a Juve joga dentro do seu estádio. O Milan joga dentro do seu estádio. Jogos mais importantes. Na Itália ainda não é tanto, né? Como na Inglaterra, por exemplo, na Espanha. Sim. Mas, ok. Só que tinha uma diferença muito grande que a gente fala de organização, né? Lá todo time, por exemplo, que já jogava a Série A, ele era obrigado a ter um time na Série C. O que era isso? O que significa? Por exemplo, se eu tomasse um vermelho ou me machucasse, a minha recuperação eu voltava no time C. Para mim, então a organização deles, eu sabia o dia que eu ia voltar para o Brasil, o dia que eu ia voltar para a Itália, né? Retornar para a Itália. Existia um planejamento. Então, assim, o planejamento e organização, e nós estamos falando de muito tempo atrás, era fantástico, isso era algo assim, lá a gente não era nem profissional, nem amador, a gente chamava lá, o futebol feminino na época era diletante, que era um meio do caminho, né, entre o amador e o profissional. Hoje, obviamente que todo futebol em alto nível, ele é profissional hoje, né? Em todos os grandes clubes do mundo. Mas, poxa, eu diria assim que a grande diferença, e até de treinamento, né? Lá, na época, a Itália, ela tinha uma jogadora que se chamava Carolina Moratti, que representava o que a Marta representa para o Brasil. Então, naquela época, a Itália tinha uma seleção... muito importante no cenário mundial, né? E agora a Itália está crescendo de novo, né? Está chegando aí, já vai participar deste campeonato mundial já com uma conotação diferente. Então, sempre que a gente hoje tu consegue assistir os jogos, né? Em qualquer lugar.